tempestade possa estar, e se a noite vier e o vento soprar, tua casa não será abalada. Tua casa não será abalada. A paz de Jesus, estamos começando mais um programa essencial. É uma alegria chegar até o seu lar, chegar até onde você se encontra nesse momento, e nós pedimos que a graça de Deus possa visitar os nossos corações, que o Espírito Santo possa realmente inspirar para que Deus use de nós através desse programa para chegar ao seu coração, para que você possa ouvir aquilo que Deus quer te falar, aquela resposta para muita pergunta que a gente tem, que a gente faz, e que muitas vezes em canais seculares por aí a gente pode não ter a resposta do jeito que nós gostaríamos. Como você sabe, o programa Essencial é um programa a serviço da Igreja Católica, é um programa que vai buscar lá no coração de Deus, na Sagrada Escritura, na Sagrada Tradição, aquilo que nós precisamos ouvir no dia de hoje, seja no assunto religioso, seja no assunto mais social, como é o que nós vamos abordar hoje. Nós vamos falar, como sempre, de família, de coisa que realmente é atual, e é um assunto, um programa muito interessante. Você já ouviu falar da geração X, a geração Y, a geração Z? Qual geração você pertence? Então, nós estamos aqui hoje com o Luiz, ele é psicólogo, nosso amigo, já é realmente veterano do programa Essencial. Seja mais uma vez muito bem-vindo ao programa, Luiz. Muito obrigado, Ricardo. É muito bom que a gente esteja aqui, é bom que a gente possa conversar um pouco, trocar algumas ideias, colocar algumas questões, né? Eu acho que à medida que a gente conhece um pouco mais, que a gente já consegue desenvolver um pouco mais essas ideias e no dia de hoje essas questões geracionais, né? A gente pode também estar conseguindo trabalhar melhor, conseguindo viver melhor, transitar melhor com essas questões entre pais, filhos, né? Compreender um pouco mais essa juventude. Com certeza. E Luiz, então explica pra gente o que vem a ser geração X, geração Y e geração Z. Ótimo. Bom, esse é um nome dado, né, para essa estrutura, para esse momento que seria o momento da juventude, adolescência e juventude. Foi definido essas características X, Y, Z, baseado bastante no processo histórico que foi ocorrendo após a Segunda Guerra Mundial, né? O mundo se encontrava aí numa situação, digamos até assim, de respiro, né? Terminou a Segunda Guerra Mundial. E é muito interessante que o pós-guerra traz para a gente, para a vida social, e no caso como foi Guerra Mundial, para a vida do planeta, traz novas esperanças, né? Obviamente existe todo um processo de reconstrução, mas também existe uma nova esperança de vida. Essas características, né? Vamos lá, começando então pela geração X, né? Que é a geração do pós-guerra. Essas características vão trabalhando com essa geração que então avança para o mundo de uma forma diferente da geração anterior, né? A geração anterior foi uma geração que veio com a certeza da guerra, né? Tinha tido a primeira guerra e teve a segunda, então veio com a certeza da guerra. Essa geração nova não, vem com esperanças, né? Isso cria um tipo novo de pessoa. Então a gente tem aí o pessoal da geração X que vem criar, por exemplo, o Woodstock, né? Vem criar, por exemplo, outras maneiras de transitar pelas questões sociais. Então você vê que tem movimento social, ao mesmo tempo que tem um movimento social em muitos países, tem aí a questão que pega, por exemplo, que democracias são acabadas, então você tem regimes militares em vários lugares do mundo. Então, assim, isso são características sociais que vão acontecendo e isso influencia diretamente as pessoas. Então, a geração X é uma geração que teve muito ligada a todos esses processos. A gente brinca que tem aquele processo do paz e amor, né? O pessoal Os hippies, né? Hippie e tudo mais. E
também uma geração que vai para o mundo para ganhar dinheiro, vai para o mundo para fazer um mundo novo, né? Esperanças. Essa geração X gera a geração Y, né? Que é um pessoal que nasce, então, num mundo diferente. A geração Y não conhece nada de guerra, não conhece nada dessas questões difíceis, porque encontra um mundo com outra lógica, né? Já com mais possibilidades, né? Queda do Muro de Berlim. Então, todo um contexto diferente. Então, essa geração é uma geração que entra, então, a geração Y, entra, por exemplo, com o início da internet, com a disseminação do computador, né? A disseminação de outras ideias, por exemplo, na questão social, questão política. A gente vê grandes aberturas, questões econômicas, então muda muito o tipo de vida dessas pessoas. Elas já entram no mundo com mais facilidades, elas vêm com uma carga que a geração X trouxe e trouxe bem, né? Trouxe com possibilidades e tal. Você vê na música, né? A gente tem todos os movimentos musicais e tudo. Bom, desse pessoal da geração Y, então vai gerar a geração Z, né? A geração Z é uma geração que vem, então, já atrelada a um outro modo de viver, ligada à tecnologia, já nasce nela, já nasce meio virtual, né? Já nasce um pouco dentro de uma outra lógica de mundo. Então, na prática, a geração X seriam os nossos pais, teoricamente. Nós pertenceríamos a essa geração Y e nossos filhos já a essa geração Z, que já nasce nessa era tecnológica, já nascem high-tech, já nascem antenados. Isso. Como você brincava agora há pouco, já nascem com o celular na mão. Exatamente. É a moçada que já nasce plugado, né? Sim. Jamais conheceu um mundo que não tivesse isso. Perfeito. E o que eu imagino que é o grande X da questão aqui para a gente entender por que entender essa questão social. É porque por mais que nós que somos uma família católica, que temos princípios cristãos, nós não podemos viver isolados dentro do nosso lar. Nossa casa, nossa família está inserida num contexto social que interfere na educação dos nossos filhos, porque nossos filhos vão se relacionar na escola, com os amigos, e tudo isso vem para dentro do nosso lar também. Com muita certeza. E é por isso que nós precisamos entender, então, como viver e sobreviver nessa geração. E como que funciona isso, Luiz? Olha, você veja bem, vamos tentar imaginar um pouquinho os nossos pais. Os nossos pais, e eu, por exemplo, né, você se colocou junto comigo, eu achei lindo, porque não é tanto assim. Então, os nossos pais, por exemplo, viveram um mundo onde apareceu a televisão preto e branco, tubo redondo e tal. Começaram a ver coisa colorida quando? Copa de 70, né? A geração Y, né? Televisão já legal, tudo colorido, internet, já vendo computadores e tudo mais. A geração Z, né? Tudo portátil, tudo rodando, né? Já na mão, né? Então você vê que até nesse aspecto é muito diferente, né? Até nesse aspecto. E aí é o que a gente tem que começar a compreender, que não existe nem certo, nem errado, no sentido de que somos pessoas e estamos sujeitos às questões externas, né? O que nós precisamos é ter consciência disso. A gente tem que ter clareza de onde é que estão vindo essas questões que nos permeiam, para que a gente possa, então, fazer os ajustes necessários para aquilo que é da vida, digamos, real. Bom, o assunto está interessante, a gente vai para um breve intervalo e a gente volta daqui a pouco. Tua casa não será abalada. Nós queremos convidar você para o Aviva Jovem, que vai acontecer no dia 6 de setembro em Poços de Caldas, atrás do Palace Hotel. Iniciaremos às 9 horas da manhã e teremos pregação, adoração, a Santa Missa e no final do dia
teremos o show com Ana Gabriela e Missionário Shalom. E a entrada é franca. Eu acredito na força da juventude. E você? Tua casa não será abalada. Estamos voltando com o programa Essencial. Hoje estamos recebendo mais uma vez nosso amigo Luiz, que é psicólogo e que sempre enriquece o programa Essencial com a sua experiência, com a sua dinâmica, porque além de ser um excelente profissional, é um pai de família, né? Então que pode falar conosco realmente na prática, da prática que ele vive. Então, a gente que hoje está falando sobre geração X, Y e Z. Luiz, olhando a geração dos nossos pais, olhando para a gente, olhando para os nossos filhos, a gente tem uma sensação de que as coisas mudaram muito. Mudaram muitas coisas para melhor e outras para pior. Como que funciona na realidade essas mudanças? A sensação de mudança realmente é muito grande. E ela acontece por quê? Porque há tempos atrás a gente tinha um processo de mudança que levava mais tempo. As mudanças geracionais ocorriam em torno de 25, 30 anos, né? Então havia espaço para se verificar essas mudanças e tudo. Hoje elas acontecem muito mais rápido. A gente vê a marcação da geração Z, por exemplo, é aí meados dos anos 90 para cá, né? Então, assim, embora compreenda aí em torno de 20 anos mais ou menos, mas você tem vários blocos acontecendo isso, né? Muita gente que nasceu nesse período e que hoje é jovem, tal, adolescente e tudo mais. Então, se coloca nessa realidade com mais aparência. Então a gente consegue notar mais, por isso consegue sentir mais dentro de nós essa percepção de mudança, né? É interessante porque os aspectos que vão trabalhando, que vão aparecendo, que vão se construindo na sociedade, vão forjando esses jovens novos, né? Então vai fazendo um pessoal diferente, né? O que ocorre é exatamente isso. Nós temos vários aspectos que nos permeiam, né? A palavra é bem essa, permeia, atravessa. Estamos na nossa casa, cuidando dos nossos filhos, mas isso atravessa por diversas formas, né? Atravessa pela TV, atravessa pelos amigos, atravessa pela escola, atravessa pelo todos os aspectos. E a criançada hoje, então, pega isso com muita facilidade, né? Você vê, esses dias estavam comentando, quando acontecia algum fato, alguns anos atrás, mesmo no nosso tempo, você levava algum tempo para ficar sabendo, né? Hoje a gente fica sabendo quase que instantaneamente. Quando é alguma coisa de interesse, você está sabendo na hora. Outra coisa que é importante, o volume de informação que a gente tem disponível. A criançada hoje está fácil de entrar aí, o jovem adolescente, para fazer uma pesquisa no Google. Isso é simples, né? E você tem a informação na mão. Isso dá uma sensação, né? Dá uma sensação de que, então, eu não preciso primeiro saber nada, pesquisar nada, porque está tudo na minha mão já pronto, né? Por outro lado, essas informações elas têm pouco valor, porque do mesmo jeito que vem, vai, né? Então nós vivemos em um mundo que existe muita informação e pouco conhecimento. Exatamente. Porque as pessoas não se aprofundam. Para adquirir conhecimento, sabedoria, é preciso mastigar aquilo que se aprende, né? Informação não, ela é disponível e ela está fast food, né? Sim. Você utiliza a informação. Mas isso cria um tipo de sujeito, né? Cria uma pessoa da qual quer tudo rápido, quer tudo à mão, né? Não suporto também algum desespero, algum sufoco, alguma dor, alguma questão, ter que esperar, né? Inclusive, Luiz, eu fico vendo o seguinte, hoje as pessoas dão pouco valor nas coisas e começa das crianças, porque no nosso tempo, no meu tempo, eu ganhava presente, vamos colocar aqui um exemplo, eu ganhava presente no meu aniversário e no Natal. Isso. Né? Então, eu esperava ansiosamente o próximo Natal, porque no Natal eu ganharia um presente determinado que eu escolhesse. Isso. Isso criava em mim uma expectativa. Com certeza. Né?
E quando eu ganhava aquilo tinha um valor muito grande para mim. E eu percebo que a nossa juventude, essa geração Z, ela não consegue dar valor, porque é tudo muito fácil. E o que vem fácil, vai fácil, e a gente percebe que a gente dá um presente para a criança hoje, ela brinca 2 minutinhos e joga de lado, então não se dá valor, porque não se constrói essa expectativa, né, Luiz? E assim, eu vejo também que nós precisamos observar que para eles é muito difícil suportar espera, suportar que algo vai acontecer em determinado tempo, né? Você falou uma coisa interessante, essa coisa, então um presente é pro Natal, né? Então às vezes chegava em fevereiro, virava pro meu pai e dizia, puxa, eu queria uma bola, porque vai começar as aulas, tal, eu queria uma bola. Ele, beleza, você vai ganhar a bola no Natal. Você passava o ano inteiro aguardando, né? Isso dá pra gente um suporte para conseguir suportar coisas na vida. A moçada hoje não tem dificuldade nisso, né? E isso mostra, por exemplo, a dificuldade que eles têm em estar em sala de aula, né? Puxa, ficar aquele tempo 4 horas na sala de aula. Essa meninada imediatista, né? Que aperta um botão e tem tudo. E tá tudo na mão. Antigamente carregava lenha para você ter fogo. Agora você aperta um botão, tem fogo. Outro dia eu estava fazendo uma palestra com o pessoal da zona rural. E aí eu brinquei com eles, bom, e aí o fogão de lenha e tudo mais, e todo mundo olha, então legal, mas ninguém tem mais, né? Quer dizer, você vê uma comida de fogão de lenha é diferente, mas é um ritual, né? Sim. Acender o fogão de lenha, ele tá aquecido, tal. Hoje não, você aperta, tem... Né? Luiz, então assim, isso tudo vai nos levando ao grande contexto que a gente quer adentrar para esse programa, que é como então... Nós já entendemos que a geração Z ela é fruto de todo um contexto, de toda uma realidade social e histórica que hoje influencia o comportamento dos nossos jovens e adolescentes. Mas como nós então podemos contribuir para que eles possam ser jovens e adolescentes saudáveis em meio ao mundo que eles nasceram nesse mundo, eles não têm culpa de ter nascido assim, ter nascido nesta realidade. Então, como fazer com que haja harmonia entre essas gerações dentro do mesmo lar, dentro da mesma família, dentro da mesma escola, porque tem professores, ou seja, a autoridade e os alunos, como fazer isso acontecer? É importante entender que, como você mesmo disse, esses aspectos sociais, toda a vida que nós temos interfere, certamente. Mas nós temos que lembrar o seguinte, o ser humano não muda com essa velocidade toda. Ou seja, as necessidades que o ser humano tem, a necessidade que o adolescente, o jovem tem hoje, são as mesmas. Ele precisa de atenção, precisa que a gente tenha cuidados próximos, precisa de respeito, precisa de proximidade, né? Precisa de reconhecimento. O jovem quer ser reconhecido, ele vai ser reconhecido de um jeito ou de outro, né? Ele pode ser reconhecido pelo pai, que vê nele alguém que é potencial, que você deseja que seja feliz, que tenha responsabilidades na vida, que desenvolva, ou pode ser também reconhecido pelo colega que diz que vencer o videogame é legal, pode ser reconhecido pelo traficante, que diz para ele que a droga faz bem, né? Ele deseja ser reconhecido. Então nós precisamos trabalhar as questões emocionais, trabalhar a proximidade, trabalhar o diálogo, fazer com que o jovem comece a perceber que ele tem sim um lugar na sua casa, uma âncora na sua casa. Que maravilha. Você que tem filhos na idade da adolescência, na idade da juventude, ou mesmo que tem sobrinhos, amigos, conhecidos, o programa ele vai continuar e agora com foco muito especial para você. A gente vai para um breve intervalo, não saia daí. Tua casa não será abalada. Nós Queremos convidar você para o Aviva Jovem, que vai acontecer no dia 6 de setembro em Poços de Caldas, atrás do Palace Hotel. Iniciaremos às 9 horas da manhã e teremos pregação, adoração, a Santa Missa e no final do dia teremos o show com Ana Gabriela e Missionário Shalom.
e a entrada é franca. Eu acredito na força da juventude. E você? Tua casa não será abalada. Estamos de volta com o terceiro e último bloco do programa Essencial, que hoje está tratando do assunto geração X, Y e Z. Luiz, nós percebemos e sabemos que a geração Z, essa juventude, ela tem uma necessidade de autoafirmação. Mais ou menos em que período, que idade isso acontece e como se dá esse processo? O pessoal começa aí na faixa dos 12 anos, né, a começar a construir essa personalidade própria, né? É uma necessidade, afinal de contas estão crescendo, né? Precisam conhecer a si mesmo, perceber onde estão, que família é essa e tudo mais. Obviamente que atrás disso, às vezes, tem aqueles embates, né? Então, o filho quer uma coisa, o pai diz que não e tal, o filho fica nervoso, sai batendo porta e tal. É importante a gente entender o seguinte, né? Eu gosto de dizer nas palestras o seguinte: quem que é o adulto aí, né? É o pai e a mãe. Então, baixar a bola. Muitas vezes a gente quer, na hora que o filho responda as questões, e isso vira agressividade. Não, espera, calma, espera ir lá, acalmar, dá um suquinho e tal. Em outro momento retoma a conversa e tudo, né? Você veja, a moçada hoje tem à disposição inúmeros aparatos tecnológicos, né? Celular, tablet, notebook, TV com internet, enfim, né? Como é que eu vou querer ter um diálogo interessante, que o filho fique até instigado e tudo mais, se eu também não dou um passo para conhecer tudo isso, né? Se eu não vou me inteirar daquilo que é o que ele gosta, do que é a realidade dele. Exato, né? Então, se ele gosta de um tipo de jogo, vou entender como é que é, sento lá, perco, faço um pouco, tal, mas tentar entender, né? Ficou muito distante, eu não consigo entender isso. O esforço tem que ser nosso. Nós adultos é que precisamos nos aproximar dos nossos filhos, né? À medida que eu dou alguns passos para a proximidade dos nossos filhos, eles também dão os passos próximos de nós. Eu morro de rir porque fica essa história assim, por exemplo, qualquer adolescente, se a mãe ou o pai for levar na escola de carro, é um mico. Pô, mãe, isso é um mico, é uma vergonha e tal. Então, assim, colabora com ele, para na esquina, para mais longe, entendeu? Então, não vamos fazer mico, não, pode ir. Isso dá segurança para eles. Pô, meu pai é legal, né? Tal. Meu pai respeita o meu espaço. Meu espaço. Né? Como é que foi na escola? Beleza. Então, você vai e começa a descobrir como é que tá a coisa. Porque eles têm esses extremos. Ou eles vão dar uma resposta muito seca, muito curta, ou eles vão realmente entrar ali numa discussão sem fim. E eles têm esses picos, esses excessos, ou de timidez, ou de euforia. Não é verdade? Isso. E assim, é interessante porque eu preciso transitar por isso. Eu não posso entrar nem na timidez e nem na euforia. Eu tenho que estar disponível. Né? Então, quando ele está muito eufórico, eu discretamente baixo a bola um pouco, fico mais na minha. Quando ele está muito tímido, eu puxo ele para próximo, né? E também entender o seguinte: aprender a ouvir o que meus filhos me dizem. Isso é muito importante, Luiz. Muito, muito. Aprender a ouvir. Você sabe que no consultório, muitas vezes, eu ouço jovens dizendo de seus pais, ou do pai ou da mãe, enfim, dizendo questões que era plenamente possível dizer para o papai e para a mamãe. Mas eles não têm proximidade para dizer isso para os pais. Né? Quer dizer, a gente suportar, às vezes até uma crítica, porque eles vão fazer crítica. Falar, pô, você fala muito, você é muito isso, você é muito aquilo e tal. E você parar e fazer uma reflexão. Puxa, meu filho acha isso, então como é que eu posso melhorar e tudo. É proximidade, sabe? E eu acredito que os pais, eles entram numa crise porque a gente sai de um momento onde nós somos os super-heróis, a infância, né? E a gente passa a ser aquele papai não sabe nada. Isso. Papai é ultrapassado. Isso. Né? Então realmente tem que haver uma maturidade dos pais
também para passar por esse momento? Com certeza. E assim, os filhos querem limites, isso não tenha dúvida. Então é muito importante que a gente deixe muito claro como é que a nossa casa é, como é que funciona a nossa família. Mesmo né? um adolescente, ele quer limite? Quer limite. Todos queremos limite, né? Queremos o limite, não tem jeito. Porque a grande questão é, aquilo que está solto não pertence a nada. Então a sensação de que você deixa tudo livre, tudo à vontade, tudo pode, cria uma sensação de liquidez, né? Eu não pertenço a nada. Então é preciso ter o limite. Eles podem até falar, eles vão falar para você, pô, que chato, que mico, tal. Não tem problema. Mas aqui a gente sabe aquilo da segurança para eles. Eles sabem onde eles têm um porto seguro. Exatamente. Isso é muito importante. É preciso se sentir integrado, né? É preciso se sentir em casa, né? E é trabalho nosso, é trabalho do adulto, né? Não tem essa coisa de ficar pensando em culpa não, viu? Ah, tá acontecendo porque é culpa minha. Não, vamos parar com a ideia de culpa e vamos entrar com a ideia de responsabilização. Eu sou adulto, a responsabilidade é minha. Tá certo, Luiz. E como o programa passa muito rápido, eu gostaria que você fizesse algumas considerações realmente importantes, algumas pinceladas como dicas para pais que estão passando por essa dificuldade dentro de casa. Como que eles conseguiriam realmente, de uma forma prática, trazer o filho para o seu lado. Pro seu lado. Ao invés de ficar parecendo que tem dois times dentro de casa. Isso. Numa luta, né? Eu vejo assim, a primeira grande questão é uma palavrinha bonitinha, humildade. A gente tem que entender que se nossos filhos não estão muito próximos de nós, nós estamos perdendo a batalha. Então, é responsabilidade nossa correr atrás. Para a gente fazer isso com proximidade, é preciso que eu me aproxime dos meus filhos. Isso é muito importante. Eu preciso me aproximar dos filhos. E aproximo como? Num primeiro momento, eu tenho que ir até ele, né? Então, eu tenho que tentar conhecer o que ele gosta, saber como é a vida do meu filho, me inteirar disso e provavelmente no primeiro momento ele vai ser resistente. Eu gosto muito de falar disso, os pais falam assim, mas eu já fiz e não deu certo. Mas fez quantas vezes? Você tem que falar muitas vezes. Eu tenho que estar disponível muito, né? Os filhos, um dos grandes reclamações é: meus pais não têm tempo para mim, não me ouvem. Então ouvir, nem que seja a crítica. Então se aproximar, né? Tá junto. E aí vale muito a criatividade e a boa vontade, né, Luiz? Com certeza, né? Meu filho gosta de churrasco, vou passar a fazer um churrasquinho, vou passar a estar junto. Ele gosta de videogame, vou aprender a jogar o videogame, né? Ele está tendo dificuldade com outras questões, vou me aproximar nessas questões. Pequenas falas, valorizo aquela pequena fala. Uma pequena necessidade, valorizo aquela pequena necessidade. Busco estar junto. Ele tem que sentir a sensação de que eu jogo no mesmo time dele. Que maravilha. Luiz, quero agradecer mais uma vez tua presença sempre tão agradável, um papo tão gostoso e que sempre enriquece bastante o nosso conhecimento e o conhecimento de quem nos acompanha em casa. Muito obrigado, a gente fica muito contente, né? Desejo que esse breve bate-papo tenha contribuído e também me coloco à disposição, né? Para aquilo que a gente precisar, para tentar aprimorar um pouco mais tudo isso, né? O e-mail e o telefone do Luiz está aparecendo aí debaixo do vídeo. Você pode, se for a sua vontade, entrar em contato com ele e aprofundar o seu conhecimento. Fique com Deus, Deus abençoe e até a semana que vem. Ainda que a vida apresente situações que te façam pensar em tudo abandonar, e mesmo que as lutas tentem hoje te impedir,